Olá meus amigos, olá meus irmãos. Eu gravei um áudio recentemente falando sobre aqueles que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Um áudio bem esclarecedor, bem simples de se entender, mas às vezes algumas pessoas que ainda estão mais com o pé dentro do sistema do que fora ainda têm muitas dúvidas, porque se lembram de outras passagens, né? E aí acabam ficando muitas das vezes ainda preso ao entendimento errado, ao entendimento que escraviza. Temos que correr para a liberdade, foi para isso que Cristo morreu por nós, para sermos livres. Tem uma outra pergunta que fizeram, foi sobre 1 Timóteo capítulo 3, quando fala, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui a impressão que dá nesse contexto, quando a gente lê, é que Paulo está levantando bispos, diáconos, para tomar conta de um povo dentro de 4 paredes, controlar um povo agora que vai ter uma carteirinha, que vai ser batizado na igreja, que vai tomar ceia todo mês, igual esse sistema que nós vemos hoje. Um sistema que tem um monte de discípulos, não para o Messias, mas para si, porque pagam suas contas, resolvem seus problemas, e para isso se utilizam diversos isolados para todos os lados, como ficou claro no áudio de 1 Coríntios 9, quando fala que aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. O texto é claro, Paulo dizendo que quem quer anunciar o Evangelho sem causar empecilhos, a pessoa anuncia sem querer nada em troca, nem comida, nem dinheiro, nem nada disso. O texto lá é claro, ele fala, podemos até fazer, mas não o fazemos para não sermos pedras de tropeço para aqueles que querem se achegar à verdade. Então os verdadeiros não fazem, e Paulo diz, para sermos imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo, né? Então, nós temos que pegar qual parte do que Paulo fala? A parte que nos interessa? Como, por exemplo, ele usa a questão de pessoas que estavam querendo receber para falar do Evangelho, e ele chama a atenção delas no verso 12. Ele chama a atenção, falando, alguns fazem isso. Eu, porém, não faço, porque não quero colocar nenhuma pedra de tropeço, não quero impedir que as pessoas venham ao Evangelho, achando que eu estou querendo lucrar com o Evangelho. Então você vê, o texto lá é simples, do mesmo jeito que esse texto de 1 Timóteo também é simples, e você vai ver agora. Quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 3, parece aqui que Paulo está fazendo aquelas reuniões, né, com pastores, falando, olha, vocês que querem ser bispos, então se preparem, façam isso, façam aquilo, para que vocês possam subir de nível, né? Que o cara começa como membro, né? É a primeira coisa, membro, chega na igreja primeiro, é membro. Depois vai subindo, aí vai para diácono, depois ela vai para obreiro, depois ela vai para evangelista, aí depois ela vai para pastor, depois ela sobe mais um pouquinho, vai para bispo, pastor presidente também do campo, né? Depois vai para bispo. Ou seja, é uma hierarquia que eles construíram dentro da igreja, que no fim de tudo, traz mais uma prisão para as pessoas dentro desses lugares, do que em si para uma liberdade. Então assim, resumindo, gente, leia o capítulo de 1 Timóteo 3 com o seguinte entendimento, vai clarear sua mente. Aqui ele está dizendo o seguinte, o primeiro verso, que é muito utilizado, ele fala assim, uma palavra fiel é esta, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui dá a impressão, como eu disse, que é uma reunião, né? Onde eles estão ali subindo as pessoas de cargo. Mas não, aqui ele está falando para a população em geral, para todas as pessoas. As pessoas que quiserem ser diferenciadas, exemplos para as outras, elas estão desejando algo bom. Ele não fala aqui como um cargo, sabe, como uma hierarquia entre uma pessoa e outra, porque ele não pode se contradizer ao que o Messias disse. Lá em Mateus 20, no verso 25, o Messias fala que não existe hierarquia entre os nascidos do Espírito, entre aqueles que fazem parte do rebanho dele. Não existe. Eu vou até ler aqui para você ver. Verso 25 de Mateus 20. O Messias, pois, chamou os discípulos para si e lhes disse, sabei que é só entre os governadores, entre os gentios, que existem dominações uns pelos outros, ou seja, hierarquia. São eles que exercem autoridades uns sobre os outros. Mas não é assim entre vós. Antes, qualquer um de vós que quiser se tornar-se grande, que sirva uns aos outros. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que vá e seja servo um do outro. Pois como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos,
assim sejam vós também. Então ele deixa claro, não existe hierarquia entre os nascidos do Espírito, pois fazemos parte de um corpo, e o corpo é Cristo. E Paulo tem outras passagens que ele fala sobre o corpo, né? Que o dedinho do pé, por menor que seja, ele não é menor do que o outro órgão que é mais importante. Nós enxergamos como mais importante, mas todos somos importantes no corpo. Não existe maior nem menor, não existe ninguém dominando. Quem manda a ordem para o corpo, nós temos que entender fisicamente para compreender o espiritual. Quem manda a ordem para o corpo é o Messias, ele é a cabeça. No nosso corpo não é assim, o corpo físico. Não é a nossa cabeça que manda a ordem para todos os membros do corpo? Então nós, como membros, recebemos ordem de quem? Do Messias, e não de uma outra cabeça. Ninguém pode falar por ele, ele é o único pastor. Existe um rebanho, como está escrito em João 10, verso 16. Um rebanho e um pastor na graça. Não existe vários pastores como se vê por aí. Os que estão por aí nunca entraram pela porta, nunca morreram por ninguém. Como podem hoje querer ter rebanhos para si? Eles estão realmente fazendo discípulos para si, pois pagam suas contas, as suas despesas com o dinheiro do povo. O Messias mesmo que morreu por todos nunca fez isso, e esses que nunca morreram por ninguém, eles fazem. Então a quem vamos ouvir? Né? Então aqui em 1 Timóteo 3, Paulo está falando, não se contradizendo com o Messias, ele não está colocando hierarquia no meio da igreja. Ele está dizendo o seguinte, entre todos vocês, aqueles que quiserem alcançar o episcopado, que ser bispo significa isso. Ser o esposo de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, o ensinar aqui. O próprio Messias diz que não existe mestre na graça. Paulo fala em Efésios 4 que ele deu uns para mestre, passado. Então não existe mais na nova aliança mestre. Na nova aliança é como o Messias falou lá em Mateus 23. Vós tende por pai apenas um, assim como mestre, apenas um mestre. Né? Até chamavam às vezes o Messias de mestre, e ele falava que não existe outros mestres além do Criador do Universo. O próprio Messias dizia isso. Nem ele muitas das vezes aceitava ser chamado por mestre. Como que pode agora existirem outros mestres? Então é uma loucura o que muitas pessoas fazem, porque não tem um entendimento espiritual para discernir a palavra. Então aqui quando ele fala essas coisas, é você desejar ser bom, honesto. Isso é para todos, gente. Paulo não está querendo que só um ou outro seja marido de uma só mulher. Quer dizer que o bispo tem que desejar ser marido de uma só mulher, os outros não? Não, gente, ele está dizendo para todo mundo, ser bispo é você almejar ser uma pessoa boa, justa, honesta, não como um cargo religioso, mas bispo no sentido de supervisor, porque a palavra bispo significa isso, né? Supervisor, é você supervisionar o próximo, não querer nada que aconteça com ele de mal, sabe? Do mesmo jeito que ele fala sobre o diácono, são níveis de aproximação do nosso Criador, e não em si um cargo dentro de uma igreja que beneficia o líder religioso, que no final do mês o dízimo vem tudo para o líder religioso, e o diácono fica lá o mês todo trabalhando de graça para aquele homem, porque no final aquele homem lucra com aquele serviço do diácono, com as mulheres que limpam a igreja de graça, com os obreiros que dirigem congregações de graça, e no fundo é o líder que ganha tudo. Então assim, temos que fazer discípulos para o Messias. E o que é fazer discípulos para o Messias? Quando você é esposo de uma só mulher, você faz discípulo para o Messias. Porque a sua mulher vê em você um exemplo, e ela vai aprender a respeitar. Você vai ganhar a sua mulher pela sua honestidade, pela sua sinceridade. Você vai ganhar o seu filho, os seus amigos, por querer ser bispo, por querer ser exemplo para as pessoas. Você está entendendo? Então não tenha em mente que isso daqui é no sentido religioso, porque é isso que o sistema quer. Entenda, como o Messias disse, não existe hierarquia entre os nascidos do Espírito, pois nos vemos como corpo. Só existe hierarquia, dominação um pelo outro entre os gentios. Então acorde enquanto é tempo e saia debaixo desses homens que ficam fazendo discípulos para si, lucrando com o sacrifício das pessoas, que elas lutam tanto para trabalhar todos os dias, e depois vai para os cultos acreditando que esses homens falam por Deus. Com isso acabam negando o que o Messias veio fazer na cruz, que foi nos libertar. Ele mesmo falava para o povo, vinde a mim, porque o meu fardo é leve. E o fardo pesado quem colocava eram os homens. Ele mesmo fala, vocês colocam fardo sobre as pessoas que nem vocês conseguem carregar. Então quem colocava fardo nas pessoas eram os líderes religiosos. E o Messias fala, vinde a mim. Venham fazer parte do rebanho, cujo eu sou o pastor, e o fardo é muito leve. É liberdade, porque onde existe liberdade, aí há a presença do Espírito Santo. Então você entende que o Messias chamava o povo para essa liberdade?
Mas poucas pessoas querem ir para essa liberdade. Hoje muitos não conseguem nem viver nessa liberdade. Elas acham livre demais e na verdade é uma consciência liberta, onde você sabe o que é certo e o que é errado. Como Paulo falou, tudo é lícito. Ele não falaria isso para um povo que está preso dentro de um aprisco. Como tudo é lícito? Só é lícito para quem está livre. O que o diferencia de uma pessoa que está no aprisco é que ela, sendo livre, ela passa a viver como um Messias. Ela se torna santa e mesmo no meio de pessoas ruins, ou seja, no meio dos joios da vida, ela consegue continuar sendo trigo. Ela não adere, ela não passa a ser igual ao joio. Muitas das vezes o joio é que começa a imitá-la, assim como o Messias. Ele era o trigo no meio do joio e muitos joios mudavam as suas vidas para segui-lo porque viam nele um trigo, uma pessoa diferente, um bispo, vamos dizer assim, uma pessoa exemplar, um exemplo a ser seguido. Vamos acordar enquanto é tempo e deixar com que esses mercadores da fé, como diz no Apocalipse, um dia possam olhar para tudo isso que eles fizeram, isso que eles construíram, enganando as pessoas, e eles se lamentem, porque chegará esse momento, que quando as pessoas começarem a acordar de verdade, os mercadores da fé perderão todo o poder deles e as pessoas passarão a fazer parte do único e verdadeiro templo que está nos céus, da onde muitos já se afastaram para frequentar templos terrenos, mas o Pai aguarda que nós voltemos a frequentar o templo celestial, aquele que é verdadeiro e não uma réplica aqui na terra. Que o Pai possa falar ao seu coração através dessa mensagem.